Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo do nosso quarto livro dessa coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que é o livro Obreiro da Vida Eterna. E hoje teremos como facilitadora nossa querida amiga e irmã, Camila Grativol. Boa noite. Do livro Minutos de Sabedoria, do Pastorini, na página 97. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar, em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Que assim seja. Está Senhor fechado seu microfone. Jesus, abriu. Senhor Abriu. Jesus, agradecemos a oportunidade desse estudo nesta noite de quarta-feira. Agradecemos ao Pai a oportunidade de podermos aprender com a nossa irmã, que trouxe o seu estudo com carinho, com atenção, para que nós possamos melhorar os nossos conhecimentos. Que a tua paz envolva todos os lares, a todos os irmãos que nesse momento se façam em corrente, em favor de melhorar mais e buscarmos, Pai, fazer os outros felizes com o nosso melhoramento. Que a tua paz, que teu amor nos envolva e que possa, dessa forma, nos ajudar cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Rita. Obrigado, Islane. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda e a palavra é sua. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estudo. Eu tenho acompanhado os estudos, né, pelo YouTube, embora não esteja assim presente na sala com vocês, mas eu sempre acompanho pelo YouTube. Então, assim, pedi a Helena, né, se eu poderia nesse livro participar com um capítulo. Então, coube a mim o capítulo 4, A Casa Transitória. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque eu já estou meio cansada, né? Aí, se eu não tiver uma cola, eu esqueço. Aí vocês já estão vendo a tela, certo? Tá dando para ver direitinho? Aí qualquer coisa, gente, que vocês quiserem participar, quiserem perguntar, vocês podem interromper, porque assim eu perco vocês de vista, né, quando compartilho a tela. Então, nesse capítulo 4, a gente vai fazer brevemente aqui um resumo, né, do capítulo. Então, nesse capítulo, a equipe de André Luiz parte em viagem, e durante o caminho eles estacionam na Casa Transitória de Fabiano, que é uma grande instituição piedosa fundada por Fabiano de Cristo, né, e fica ali nas cercanias da Crosta. A singularidade dessa instituição é que é um asilo móvel, então essa instituição ela pode se movimentar. Sempre quando há necessidade, ela se transporta para outras regiões espirituais. Essa instituição ela também tem defesas elétricas contra invasões dos espíritos, né, maldosos, aí ainda na ignorância. E nesse capítulo, né, no caso, vão ser acolhidos 4 espíritos cuja desencarnação terá o amparo da equipe, né, que André Luiz está acompanhando. Os principais personagens desse capítulo, o André Luiz, o instrutor Jerônimo, o padre Hipólito, que se consagra a interpretações das leis divinas, e a irmã Luciana, que é uma enfermeira que já possuía adiantadas faculdades de clarevidência.
E a gente tem a irmã Zenóbia também, são 5 personagens, né? Tá com a numeração errada, peço desculpa, que apresentava já a idade madura e era aureolada de cabelos negros e possuía grande energia e admirável capacidade de trabalho e olhos transbordantes de luz. Então é assim que a irmã Zenóbia ela é descrita nesse capítulo, né? Interessante aqui notar que nessa descrição já traz uma idade madura, então assim, ela não era nenhuma pessoa nenhum espírito que se apresentava já com a idade mais avançada, né? Um espírito velho. Às vezes a gente acha que espírito sábio é um espírito mais velho, e nem era jovem, ela tinha uma idade madura. Então, assim, ela estava ali. Quando eu leio, né, essa característica idade madura, me remete a uma questão assim de um espírito que evoluiu e estava assim no momento certo, né? E aí eu trouxe aqui um pouquinho da biografia do Fabiano de Cristo para a gente entender, né, por que que essa casa transitória ela tinha esse nome. Então, Fabiano de Cristo ele foi nascido como João Barbosa em Soengas, Portugal, dia 8 de fevereiro de 1676 e veio para o Rio de Janeiro em 17 de outubro, faleceu, né, no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1747. Popularmente, ele ficou conhecido com o nome religioso Fabiano de Cristo. Foi um frade da Ordem dos Frades Menores e, ainda jovem, ele migrou para o Brasil, onde desenvolveu um destacado trabalho de dedicação e amor ao próximo. No Rio de Janeiro, a gente tem no Meier, né, uma casa chamada Lar Fabiano de Cristo, que que tem, né, Fabiano de Cristo como mentor da casa. Bom, e aí vamos às minhas interpretações, né, desse capítulo, e no final eu quero abrir para que vocês tragam a de vocês, para que vocês possam contribuir. Eu vou trazer aquilo que, quando eu li, eu achei mais importante trazer para essa noite. E aí eu fui buscar nesse livro, do ABC ao Infinito. Esse livro é um livro antigo da FEB. Ele é assim o primogênito do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Eles são 4 volumes de autoria do José Naufel, onde ele vai pegar todos os conteúdos da doutrina espírita e vai sistematizar. Então, assim, ele vai trazer a visão do mundo espírita, e aí ele vai pegar nas obras básicas, nas obras acessórias e organizar as informações ali, né? Então, na questão do Livro dos Espíritos, 85, a gente tem assim: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E o espírito vai dizer, os espíritos vão dizer para Kardec: o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Então, o mundo espiritual, ele é o mundo, na verdade, assim, principal, né? Esse mundo material que a gente, essa oportunidade material que a gente está tendo hoje, de estarmos aqui, eu como Camila, vocês como Isa, Helena, Anitta, Paulo César, essa é uma oportunidade efêmera, né? Transitória. Quando a gente tiver o convite para retornar para a casa do Pai, essa matéria volta ao pó, né? E a gente retorna ao plano espiritual, onde é a verdadeira vida, segundo o Livro dos Espíritos. E aí o José Naufel, ele vai colocar lá no capítulo 3, né, da volta do espírito extinta à vida corpórea, para a vida espiritual, ele vai colocar que nas obras acessórias, quando a gente lê o Pentateuco e as obras acessórias, a gente vai encontrar esse plano espiritual dividido em 5 partes. Essa divisão, ela não tem
assim, ela é didática, né? É para a gente poder entender. Não significa que é nessa ordem, que é dessa forma. É para a gente poder entender que a vida no plano espiritual existe planos vibratórios diferentes, assim como Jesus quis dizer para a gente que na casa do Pai há muitas moradas, né? Então, assim, a vida no plano espiritual, ela tem zonas de vibração diferentes. E aí, de acordo com a leitura, né, ele vai trazer que existe a região de trevas, um umbral grosso ou inferior, um umbral médio, um umbral superior e as zonas superiores. No livro Nosso Lar, Lísias, ele vai esclarecer a André Luiz que nós chamamos de trevas as regiões mais inferiores que a gente conhece. Então, lá no Nosso Lar, que é o primeiro livro da série, Lísias vai fazer esse esclarecimento para André Luiz, que a região de trevas é a região mais inferior que a gente tem conhecimento. Nesse livro do Torres Pastorino, chamado Técnica da Mediunidade, ele vai descrever o que seria a região das trevas, né? Então, são as trevas, as regiões inferiores, que começam da crosta planetária para baixo. Então, assim, nós hoje, habitamos a crosta. Então, as trevas seriam da crosta para dentro da Terra, né? É uma região de horror e escuridão, onde permanecem todos que ainda são escravos de paixões violentas e desordenadas. Aí reina fero animalismo, de tal forma que, por vezes, o espírito desencarnado assume formas embrutecidas ou hipnotizadas por elementos perversos. Então, essa seria a região trevosa. E por que eu estou trazendo, gente, essa contextualização? Para a gente entender o cenário aonde a casa transitória estava nesse capítulo número 4 dessa obra, né? Voltando ainda em Nosso Lar, lá no capítulo 12, vai ser esclarecido para André Luiz que o umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note que a providência divina agiu sabiamente, permitindo que criasse tal departamento em torno do planeta. Então, as trevas, ela tá da crosta para dentro e o umbral tá em torno do nosso planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados apenas por leis vibratórias. E aí tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, né, que fala que não existe o vácuo, né? Então, assim, tudo está preenchido de matéria e o que nos falta, às vezes, é essa questão da gente ter essa percepção mais aflorada para a gente perceber a matéria e o plano espiritual que está em torno de nós. E o que separa a gente, né? Essa matéria densa que a gente consegue visualizar com os nossos olhos, dessa matéria que a gente não consegue visualizar. É justamente a questão vibratória, né? Algumas pessoas têm maior sensibilidade, são médio-videntes, conseguem perceber e enxergar, né, esse plano. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração de tendências e desejos gerais. Então, a gente vai ver que aqui, nesse finalzinho, ele está falando para a gente da força de atração e de sintonia, né? Então, a gente, no plano espiritual, a gente vai se associar
por essa força de sintonia. No livro Cidade no Além, que é do Francisco, psicografia do Chico Xavier, né, ditado por Eigorina Cunha, eles vão explicar a diferença entre um umbral grosso, que ele é mais materializado, de regiões purgatórias mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam próximas, temos poucas notícias. Aí, o umbral médio, que o José Naufel coloca, né, no primeiro livro, abriga um umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência e onde estão situadas as moradias. E na terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois sendo de transição, obriga espíritos necessitados de reencarnação. E aí a gente entende que faz parte aqui a erraticidade, né? Os espíritos que ainda precisam dessa reencarnação. Nessa terceira esfera se localiza a cidade do nosso lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera. Aí, eu volto lá no Torres Pastorino, que ele vai definir o que são as esferas superiores. Nas esferas superiores, localizam-se os espíritos que já lograram maior elevação, que na sua existência corporal se dedicaram ao bem e da verdade, contribuindo para o avanço intelectual e moral daqueles com que conviveram. Aí se situam escolas avançadas, hospitais perfeitos, com a finalidade de estudo e aprimoramento científico, ministérios de preparação e assistência para a reencarnação de espíritos que possuem tarefas mais especializadas, treino rigoroso e sério de criaturas que vão desempenhar papéis de maior importância quando regressarem ao corpo físico. Então, aqui ele está falando das esferas superiores, né, no plano espiritual. Então, vamos entender isso como que fica mais ou menos. Então, a gente tem aqui o nosso planeta. No interior do nosso planeta, a gente teria as trevas. Depois, acima da crosta, a gente tem um umbral grosso. Acima do umbral grosso, um umbral médio. Acima do umbral médio, a gente ainda tem ainda uma outra faixa vibratória, né, que seria um umbral, mas aqui a gente já tem vibrações que permitem a formação das colônias, as existências das colônias, né, onde os espíritos estão se preparando para reencarnar, a gente poderia considerar como erraticidade, e a gente tem, para além disso, a zona superior. E quando a gente compara, né, esse desenho que eu fiz com o que a ciência tem, a gente vai ver que a ciência coloca Terra, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada medida dessa existe uma variação, né, de composição do ar diferente, né? Então a gente poderia, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Que essa classificação que a gente tem do plano espiritual pelas obras acessórias de André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, que também relata, né, e muitos outros espíritos, ela se assemelha muito com uma divisão científica que a gente tem, que, claro, tem o objetivo de assim estudar, né, o espaço sideral, mas a gente percebe uma certa correlação, porque quanto mais próximo da Terra, mais denso é a camada de ar. Quanto mais longe da Terra, mais rarefeito é a condição
de oxigênio e de partículas, né? E aí, o que eu quero trazer é justamente essa semelhança, né? Quanto mais próximo da Terra, mais brutalizada a matéria, mais densa a matéria. Quanto mais se afasta da Terra, essa matéria ela vai ficando mais sutil, ela vai ficando mais leve, né? A gente vai tendo padrões vibratórios diferentes. E aí, a gente tem umas perguntas a partir disso para responder, né, do livro. Como explicar que um instituto como a Casa Transitória de Fabiano de Cristo pudesse alçar voo a tão grande altura? Porque existe um momento que essa casa que está lá, né, numa zona de umbral e distante, né, porque assim, ela estava numa região do umbral que não era esse umbral próximo de nosso lar. Porque quando a gente lê o livro, ele fala que assim, muito é como se fosse uma paragem para que os espíritos, inclusive os benfeitores, eles pudessem assim se refazer, porque eles estão descendo numa região de vibrações muito densas, eu diria até assim animalescas, né? Então essa casa transitória, ela tem por objetivo ser uma paragem de amparo para essas pessoas, né? Para esses espíritos. E aí o padre Hipólito, ele vai explicar, porque essa casa transitória, em determinado momento da história, ela alça voo. E aí o padre Hipólito explica que as leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, né? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi, perdão. Padre Hipólito explicou a André Luiz que ali eles se encontravam noutros domínios vibratórios. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, disse Hipólito, não são as que preside os fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. As matérias e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina, acentuou o padre. Então, a gente está falando aqui dessa matéria que os espíritos dizem quando Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre o vácuo, e o que tem no vácuo? E aí os espíritos respondem: o vácuo não existe. Ele também é ocupado de matéria. Vocês, né, é que não possuem um equipamento orgânico para poder ver, para poder entender. Eu até brinco que a gente, quando quer saber se uma pessoa estuda mesmo espiritismo, ela fala em matéria quintessenciada, né? Porque aí, mas isso é matéria quintessenciada, porque a gente ainda não consegue explicar direitinho, né? A gente usa dessa quintessência porque nós, nesse plano, nós conhecemos os quatro, né? Os quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Essa matéria quintessenciada seria um quinto elemento, né? E aí, essa parte do Padre Hipólito chama a atenção para a imperfeição dos nossos sentidos humanos, né? Que a gente ainda não consegue alcançar tudo, abraçar tudo com esse corpo orgânico que nós temos hoje. A segunda pergunta que a gente se pode fazer sobre esse capítulo é: no atendimento aos sofredores que pedissem abrigo, como os socorristas sabiam quem reuniam as condições de transformação moral necessárias? E foi o instrutor Jerônimo quem esclareceu essa dúvida, né? Explicando que os sofredores já modificados para o bem apresentam círculos luminosos característicos em torno de si mesmo, logo que concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação, os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, não apresentam esses sinais. Devido a isso, permanecem confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida do crime.
quando ele trata dos círculos luminosos característicos em torno entre si, eu entendo que ele está chamando a atenção para o nosso estágio de consciência, né? A gente vai encontrar passagens de Jesus também, né, bíblicas, falando do sepulcro caiado por fora, e por dentro ainda bolorento, né, putrefado, porque às vezes a gente consegue pronunciar as palavras com palavras bonitas, né? Mas a gente não consegue desenvolver a nossa consciência. É um estágio, né, gente? Eu entendo dessa forma, assim. Ainda que a pessoa consiga falar, verbalizar e tenha dificuldade de mudar o seu estágio de consciência, já é melhor do que se ela tivesse ainda falando um monte de bobagem. Então, assim, já deu um primeiro passo. Mas a ideia dos círculos luminosos traz esse desdobramento do estágio de consciência e nós vamos achar em outros livros também. No livro Voltei, por exemplo, quando o espírito, né? Voltei a Irmão X, não é? Acho que é, né? Voltei foi ditado pelo Irmão Sim, X, não é? foi, sim. Foi, né? Então, quando o Irmão X está narrando, ele vai existe, né, um trabalho de reunir os espíritos que desencarnaram numa praia para poder levar, né, para ser atendido nas colônias. E aí ele relata que dos espíritos desencarnados que estavam ali, alguns estavam com a região do coração cinzenta, escura. E aí chega uma senhora e ela apresentava nessa região do coração feixes de luz, né? Porque ela conseguiu transpor as dificuldades que ela tinha para ela conseguiu passar pelas suas provações, né, por aquilo que ela programou no seu planejamento reencarnatório, e ela tinha luz. A gente vai encontrar também, aí numa outra analogia que a gente pode fazer, as fotos Kirlian, né, que vão mostrar a aura, e aí quando a pessoa está equilibrada, existe uma harmonia de cores que tendem para o claro, que tendem para o azulado, para o anil, para o violeta. E quando a pessoa está em desequilíbrio, essa aura ela fica falhada e as cores ficam mais vibrantes no sentido assim, de vermelhão, amarelão, né? Quem já teve curiosidade de estudar sobre o Kirlian para ver, vai perceber essa relação também. Camila, Sobre... Oi. só para contribuir nesse momento, aquele estudo do japonês também sobre a água, a influência. Sim, o Masaru Emoto. Uhum, perfeito. Pode falar. Eu pensei que você ia continuar. Não, é que a influência dos pensamentos positivos e negativos sobre a água, né, que cria cristais de beleza infinita, um pensamento de amoroso, palavras de elogio, de estímulos, né, palavras positivas, e os formatos negros e retorcidos do pensamento negativo. Eu acho que, quando você falou das fotos Kirli, eu lembrei dessa experiência da água. Isso. E essa experiência da água... Camila, Oi. Camila, estava digitando aqui no chat, mas eu vou falar, aproveitar essa abertura. Voltei, irmão Jacó, tá? Uhum. Ah, irmão Jacó? Não Ah, é do tá. irmão. Eu fiquei na dúvida de quem era. Desculpa. Mas o que que acontece? Ai, meu Deus, eu apertei um negócio aqui. Não, deixa eu fechar. Eu fui ver o chat que o Francisco estava escrevendo e aí eu apertei no lugar errado. Isso acontece. Mas nessa pesquisa do Masaru Emoto, né, que a Helena citou, se alguém tiver curiosidade, né, de pesquisar na internet depois, o nome do pesquisador é Masaru Emoto, e ele vai expor a água a várias assim
sons, né? Então tem a música de Bach, tem a música, uma prece, se eu não me engano, tem uma oração que ele coloca, aí tem palavras de amor e também tem música assim, heavy metal, palavras de ódio. Ele coleta água poluída de um rio e aí ele congela e ele fotografa com o microscópio como ficaram essas moléculas. E aí é exatamente o que a Helena falou. Quando ele observa as palavras, né, as imagens da molécula de água exposta a palavras de amor, a música clássica, a oração, os cristais, a molécula de água, gente, está organizada de uma forma belíssima. Quando você observa as moléculas de água ao som do heavy metal, de palavras de ódio, de água poluída, essa molécula de água ela não consegue se organizar, né? Tá de uma forma deformada. E aí o que é mais interessante, porque o nosso organismo ele é formado de 70% de água, de líquido. Então, como que o nosso organismo se estrutura de acordo com os pensamentos que a gente tem, né? Com o padrão vibratório que nós emitimos e deixamos nos atingir, né? Porque algumas situações nós nos expomos, essa que é a verdade, né? São as nossas escolhas. Então é muito interessante por causa disso, né? Essa pesquisa do Masaru Emoto para a gente parar para pensar. Se eu não me engano, se procurar assim no YouTube, no YouTube não, no Google, a mensagem da água, eu acho que entra essa pesquisa do Masaru Emoto, entra várias explicações, imagens para pesquisar. Mas voltando aqui para os estágios de consciência, quem fala muito para a gente sobre estágio de consciência é Joana de Ângeles, né? E nesse livro, O Ser Consciente, ele vai tratar o livro inteiro sobre os estágios de consciência, né? Esse livro Ser Consciente é para explicar para a gente cada estágio de consciência que nós passamos. Então, o livro começa falando da consciência de sono sem sonhos. Então, esse é um estágio do despertar da nossa consciência, aonde a gente tem sono sem sonhos. E nesse estágio, a pessoa vive basicamente para cumprir os fenômenos fisiológicos: comer, dormir, reproduzir e atender os prazeres sensoriais vinculados ao ego. Na análise, Joana de Ângeles, nesta fase, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo sem o conhecimento da consciência. Numa evolução, a gente passa para o nível de consciência de sono com sonhos. Nesse nível de consciência, a elaboração onírica intensifica-se, demonstrando maior diálogo entre consciência e inconsciente, proporcionando a liberação de inúmeros clichês. Ainda há predominância dos desejos, controlando as ações do indivíduo, embora já tenha um suave despertar. Atingindo esse patamar, estabelece a benfeitora que a realidade apresenta-se ainda difusa, um pouco confusa, cujos contornos perdem-se em vagos delineamentos que não lhe correspondem à exatidão. Mas nesse estágio aqui, então assim, o primeiro nível, a pessoa está de olho fechado, ela está vivendo ali só o prazer mesmo do corpo, né? Só o orgânico. Ela está ali só na... Como é que fala? Ai, meu Deus. Tem um nome que a gente dá quando a gente está ameaçado. Ela está agindo instintivamente, né? No primeiro estágio, ela está só agindo instintivamente, ela quer só manter-se viva, né? Então, é o sensorial, são os prazeres que está dominando. No segundo estágio, você tem essa questão do instinto de permanecer ali, do prazer, mas você já começa a abrir os olhos. Então, você está naquele torpor ali, opa, tem uma coisinha a mais.
não é só isso. Aí você continua evoluindo, chega no nível 3 de consciência, de sono acordado, identificação. Avalia Joana de Ângeles que a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, a descoberta da finalidade da sua existência, as aspirações do que lhe é essencial. À medida que amadurece, as reflexões em torno desse postulado avança para a próxima etapa. Então, aqui no nível 3, a gente já está com os olhos abertos. Opa, peraí. Existe um corpo que eu preciso preservar, existe os meus desejos, existe a necessidade do comer, dormir, mas definitivamente não é só isso. Tem algo a mais que é mais importante, eu preciso imprimir vontade para modificar, para eu alcançar isso. Então aqui a gente já está com o olho aberto, né? Nesse livro, gente, a Joana de Ângeles ela vai dar exemplos, ela vai explicar capítulo a capítulo muito claro, tá? Essa evolução aqui tá mais resumidinho. No nível 4 de consciência, você já tem uma transcendência do eu. O ser desidentifica-se com a persona do coletivo e deixa-se conduzir pelo self, a personalidade maior. Então aqui, ó, você já tem uma identificação com a espiritualidade direta, você já sabe que você é um espírito imortal, você já tem, né, aqui além do estar de olho aberto, você já está de olho aberto e já está se movimentando, né? Estou fazendo analogia aí com despertar mesmo, com acordar e sair da cama. Quantos homens e mulheres entregaram suas vidas à vida do ego por ideais que vieram a beneficiar toda a humanidade? Dentre vários, recordamos de Gandhi, que abdicando dos honorários rentáveis que a advocacia poderia lhe proporcionar, resolveu advogar por uma causa maior, muito além do ego. Suportou prisões, greves de fome e todo tipo de violência, e sem pegar em armas, conseguiu promover um dos maiores exemplos de libertação de uma nação que se tem notícia. Demonstrou que, além do ego, existem forças poderosas para mobilizar toda uma massa humana. E por último, né, seria o estado de consciência cósmica. Nesse nível, o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, com os ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo perfeito. Disse o mestre, anotado por João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. O que não quer dizer que Jesus era Deus, como equivocadamente interpretaram algumas tradições religiosas. A sua consciência, a consciência de Jesus, que se vinculava à consciência cósmica, por já haver cumprido todas as etapas evolutivas. Então, recomenda muito a leitura desse livro, Ser Consciente, para a gente poder entender o momento que a gente está vivendo, aonde a gente quer chegar, né? E a pergunta, uma outra pergunta que nós podemos fazer, né? E aí, assim, já encaminhando para o final para poder abrir para vocês comentarem, que espécie de energia permitiu que a casa transitória se movimentasse com êxito, fugindo assim do fogo devorador? A casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, mas também das suas emissões das emissões magnéticos mentais dos cooperadores presentes, as quais atuariam como reforço no impulso inicial de subida. A oração e a leitura de um salmo foram recursos utilizados com tal propósito. Diz então André Luiz que a leitura do salmo ia em meio quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. E aí eles leram o Salmo 104. O que eu entendi dessa leitura do Salmo 104? Ela tem uma simbologia
importante, porque é um momento que, assim, a casa ela está correndo risco de ser atacada, né? E os participantes ali, os personagens, de certa forma, alguns sem vacilantes, né? Porque assim, o próprio André Luiz, ele nunca tinha visto aquilo, ele vacila, então a vibração mental dele cai e poderia colocar o trabalho todo em risco. Então, a irmã Zenóbia convida todo mundo a se afastar das janelas, a ir para um cômodo, a se recolher em oração, para que o padrão vibratório pudesse aumentar novamente. E ela utiliza o Salmo 104. É muito comum em congressos grandes, né? Quem já teve oportunidade de ir, eu fui assistir uma vez o Divaldo, a Helena foi, né? Eu me lembro da Helena. A gente foi assistir o Divaldo lá no Rio, lembra, Helena? No congresso do Seja Barra, Lembro. foi. Tinha ali pelo menos umas 5.000 pessoas, porque o Via Parque ele é bem grande, né? E antes do Divaldo chegar, antes do evento começar, estavam as 5.000 pessoas ali conversando, cada uma falando de uma coisa, né? E assim, aquele burburinho natural, gente, de um evento. Para o evento começar, subiu ao palco um coral que começou a cantar e automaticamente todas as pessoas começaram a cantar junto com o coral. Me lembro até da oração de São Francisco de Assis, que foi, imagina, 5.000 pessoas, né, cantando a oração de São Francisco de Assis. O padrão vibratório ele mudou. E aí você cria as condições de ambiência para que o palestrante pudesse chegar e fazer o trabalho dele, né? Então, assim, eu vejo esse momento do livro muito dessa forma. Foi necessário reunir essas pessoas, esses personagens que começaram a vacilar ou a se dispersar pelas atividades no momento de oração, para que as vibrações mentais pudessem favorecer, né, aquele trabalho. A gente vai voltar no Salmo 104, deixa eu só ir para a próxima pergunta, que eu vou encerrar com o Salmo 104. Em que consistiria a tarefa socorrista de ser realizada na crosta pelo grupo liderado por Jerônimo? A tarefa do grupo consistiria em prestar assistência a 5 amigos, prestes a se desfazerem dos elos corporais, e a casa transitória seria o seu principal ponto de referência do trabalho. O desenrolar desse socorro a gente vai acompanhar nos próximos capítulos do livro, né? Agora, vamos voltar ao Salmo. O que era o Salmo 104, que eu falei que o Salmo 104 não poderia passar despercebido? Quando eu li lá Salmo 104, mas por que ela escolheu o Salmo 104? O Salmo, eu fui ler sobre o Salmo 104, né? Ele é um hino de louvor a Deus por sua criação e providência contínua na sustentação do universo e da vida humana. O salmista exalta a grandeza, poder e sabedoria do Criador, que tudo fez com propósito e beleza. Os versículos do salmo a seguir são exemplos de outros trechos bíblicos que tratam dos temas presentes. Então, a gente vai achar em Mateus, em Colossenses, em Gênesis e nos Salmos, né, propriamente dito, menção ao Salmo 104. E aí a gente vai ouvir o Salmo 104 agora e a gente vai perceber que o Salmo 104 ele tem total relação com o cenário do que estava acontecendo nesse capítulo 4. Eu trouxe para a gente ouvir, eu vou pedir para que vocês prestem atenção no Salmo agora, tá? Só sinaliza aí para mim se vocês estão Salmo conseguindo ouvir. 104. Sim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu,
como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. À tua repreensão fugiram. À voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor! Que variedade nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual vagueiam seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Bom, então, assim, vocês puderam perceber que no Salmo, né, fica claro que existe um tempo, né, e tudo foi preparado de forma a respeitar o tempo de cada um. Desde o momento de resgate desses irmãos, do local que foi criado, né, dessas zonas de vibração para que cada um esteja, que os animais, né, e aí aqui, claro, o Salmo está falando ali propriamente animais, né, leões e tudo, mas existe um momento das tormentas de fogo, que é justamente o que passa no capítulo,
né? Então, assim, tem muita relação desse salmo com o que aconteceu no capítulo, de que nada do que acontece no plano material ou espiritual acontece sem uma permissão divina ou sem um controle, um gerenciamento disso, né? Então, o Salmo 104, ele é realmente para coroar, né? É uma cereja de bolo nesse capítulo. Aí eu deixo para vocês fazerem um comentário do colorido de vocês sobre esse capítulo, porque esse foi o meu, né? Obrigado, Camila, pelos seus estudos. Temos aí 9 minutos. Quem desejar falar, com alguma colocação. Camilinha, desejo parabenizar, tá? Adorei seu estudo, sua Obrigada. didática, maravilhoso. E o que eu achei interessante nesse capítulo, você já foi, né, presidente da Casa Espírita, eu estou atualmente, tem outras pessoas que lideram, né, com algum grupo aí, não sei. E eu, quando crescer, quero ser igual Zenóbia. Ah, eu Você também. imaginou a casa sendo atacada, ela tem que ter uma jogada rápida para resolver as questões, faz isso, faz aquilo, né? Um pensamento rápido, lógico. E quando ela consegue, né, tudo ser resolvido, aí entra um com uma coisa, entra outro com outra coisa, outro fazendo coisa. Ela tem que, depois que ela fala assim, gente, agora eu vou ter paz, não. Começa a ser bombardeada, né, com outras questões e tem que resolver tudo. Não tem nem tempo de respirar, né? E sem perder o equilíbrio. Eu achei notável essa Zenobia. Por isso que a descrição dela lá no início é madura, né? Você vê que assim, ela estava preparada para esse trabalho, para desempenhar essa Ah, função, né? isso me chamou muita atenção nesse capítulo. Cara, coitada da mulher, mal acabou de resolver uma questão, agora vem outra, traz uma outra pessoa, um outro espírito, traz uma coisa, outro traz outra, e ela tem que resolver tudo ali, né? Sem poder dizer, gente, deixa eu respirar um pouquinho. Foi fantástica, Zenóbia. Virei fã dela. Eu quero comentar também um pouquinho, dar os parabéns, foi muito bom o trabalho realizado pela Camila. Dizer que a nossa querida Jane já disponibilizou a pesquisa da água, eu coloquei lá no grupo do Obreiros, quem quiser se inteirar, então, agradecer a Jane. E queria só provocar um cadinho com uma pergunta do André Luiz no livro, quando ele fala que será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Será? Vocês acham que espíritos perversos também se organizam como? Lá no livro dos Espíritos fala que o bem é em maior número, né? Porém, tímidos ainda, né? E os maus não têm timidez, eles atacam mesmo, né? E a gente vê muito isso nesse capítulo, porque essa última intervenção, né, que vai ser desenvolvida, é justamente porque ia passar o fogo purificador na região em que a casa transitória de Fabiano estava localizada, né? Então, ela teve que se deslocar para que passasse o fogo purificador e acalmasse um pouquinho aqueles irmãos rebeldes. E também queria falar sobre, fazer uma comparação com o capítulo 3, que também, através da prece, o que Paulo apresentou semana passada, também através da prece, da vibração, da elevação da consciência, que foi possível que o mentor de elevados planos ali se apresentasse para conversar com os tarefeiros, né? E foi mais ou menos isso que a Camila também se referiu quando a ação da prece se aliou, né? Então, as forças elétricos magnéticas
se unem para que essa energia fosse possível. Então, essa é a contribuição que eu trouxe. Mais alguém? Nessa questão que a Helena traz, né, sobre se os espíritos perversos eles podem organizar, eu acho que a gente, às vezes, quando pensa em espírito perverso, a gente acha que ele é mau e burro, né? E não é isso. São espíritos que não se identificam com o bem, mas eles têm muita inteligência. Eles são extremamente inteligentes. O que falta é aquele espírito que ele desenvolveu a asa da racionalidade, mas a asa do amor ficou um cadinho ali atrofiada, né? Vai chegar o momento dele desenvolver essa asa do amor também, né? Não é essa analogia que a gente utiliza, né? Quando a gente fala de um homem evoluído, que o ideal é que você tenha a inteligência e o amor desenvolvido em duas asas para o voo ser de equilíbrio, né? Para ser um voo reto, né? E no caso desses espíritos, eles desenvolveram muito a inteligência, mas falta essa asa do amor. Então, eles fazem essa investida, eles são organizados, então é necessário, né, também uma organização do bem para conter essas investidas, né? Às vezes a gente associa que esses espíritos ainda ignorantes das leis divinas, na verdade eles nem ignoram, né? As leis divinas eles conhecem até muito bem, eles ainda não se deixaram beber na fonte junto com Jesus, né? Então, assim, esses espíritos que ainda têm essa marca na sua consciência, no seu coração muito embrutecida, muito endurecida, que não vivenciou o amor, eles não são espíritos incapazes, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter bem claro na nossa mente, porque senão a gente faz essas confusões, né? Na própria obra de André Luiz, né, Camila, tem o Libertação, que fala de um espírito extremamente inteligente, culto, conhecedor profundo do catolicismo, da filosofia, das religiões, mas ainda se comprazendo muito no mal, na perversidade, né? Ainda querendo permanecer nesse estágio, né? Então, é isso mesmo que você falou. Quando eu fiz a provocação, eu justamente deixei para que você trouxesse esse comentário, porque é bem interessante. E além do mais, pode falar, Rita. Sou eu, Rita. Eu não te conheço, muito prazer. Mas eu gostei muito do estudo que você fez. Ela não vai te conhecer, Ritinha. Abre seu rosto lindo aí para ela te conhecer. Rosto lindo, obrigada pelo lindo. Olha, eu aqui deitada. Eu não te conheço. Mas eu, aqui fazendo uma analogia com nós encarnados, o que acontece aqui no planeta Terra de coisas né, de coisas ruins são muito mais faladas e comentadas do que as boas, as ações boas. Então, isso faz com que a gente tenha uma vibração sempre para menos, para pior. Que a gente acaba se envolvendo com essas notícias ruins, esses comentários. Deve ser a mesma coisa lá no plano espiritual também. Gostei muito, tá, do seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Camilinha, eu quero também agradecer em nome do grupo, né? E convidar você para que você permaneça conosco, né, Helena? Na continuação do livro. Iremos convidar a nossa querida Ana Maria para fazer a prece final. E desde já, todos convidados para quinta-feira que vem.
Com você, Ana. Senhor, agradecemos por mais esse momento de estudo, através da nossa irmã Camila, que tanto nos proporcionou, tanto nos ensinou sobre a nossa vida espiritual, que possamos, Senhor, guardar e levar nos nossos corações tudo que aprendemos. Senhor, ajude-nos também a nos livrar dos maus pensamentos, das más atitudes, que possamos, Senhor, ser pessoas melhores, livres de mágoas, livres de tudo que nos prejudica, para que possamos fazer uma caminhada melhor neste mundo que nós vivemos. Também aproveito esse momento para pedir que seja derramado todas as bênçãos, Senhor, todas as luzes sobre a nossa irmã de Lu, que amanhã estará fazendo uma cirurgia. Que os médicos estejam todos eles recebendo todos os benefícios da espiritualidade, para que tudo saia da melhor forma para a nossa irmã de Lu. E dessa forma, Senhor, pedimos autorização para terminar a noite com esse estudo maravilhoso em que tivemos, e que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo pelo final desse dia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. E até quinta-feira que vem, né? Tchau, gente. Boa Tchau, Camila. noite. Tchau, tchau.